A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 5 do nosso tópico de teologia que nós estamos estudando, que é Cristologia, a doutrina de Cristo. Nesse capítulo 5 estamos falando sobre a humanidade de Cristo. Na aula anterior nós falamos sobre Cristo teve parentesco humano e falamos sobre Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Nessa aula de hoje vamos falar sobre Cristo apresentou aspectos humanos e por que Cristo fez-se homem. Vamos aqui então falar sobre a letra C, onde fala sobre Cristo apresentou aspectos humanos. Cristo tinha uma aparência humana. Que Cristo apresentava aspectos físicos normais de um homem está evidenciado nas páginas do Novo Testamento. Hebreus 2, 14 e 17 diz que Jesus tornou-se carne e sangue como seus irmãos em todos os aspectos. Essa expressão carne e sangue fala da humanidade. O texto de Hebreus fala: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Muitos são os exemplos nos evangelhos de que Cristo tinha uma aparência humana. Um deles está em Marcos 6 e 31, onde Jesus é visto como uma pessoa cansada. Ele pediu aos discípulos que saíssem com ele a fim de descansar. O texto diz: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. João 4 e 9 diz: quando Jesus pediu para a mulher samaritana para lhe dar de beber, ela nada vira de notável em seu aspecto físico. Porém, lá em João 4 e 9, ela diz para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Nesse versículo, então, fica provado que Jesus apresentava feições judaicas ou judias, tanto nas suas características físicas como no seu vestuário. Outra evidência de que Cristo era um homem com aspectos comuns é que foi necessário que Judas o identificasse com um beijo, indicando aos que o procuravam para prendê-lo. Está lá em Mateus 26 e versículo 48. Jesus ele foi chamado e também chamou a si mesmo de Filho do Homem. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Yahvé salva. Como esse nome, Jesus em grego ou Josué em hebraico, era bastante comum naquele tempo, o nome Jesus, então, explica que havia um uso ocasional para identificar Jesus dos demais Jesus que tinha na sua época. Haja vista que esse nome Jesus era um nome comum. A expressão Jesus de Nazaré fazia essa identificação pessoal do nome comum Jesus. Em Colossenses 4, versículo 11, e tantos outros versículos na Bíblia, mostram outras pessoas com o nome Jesus. Então Jesus ele referiu-se a si mesmo como Filho do Homem pelo menos 80 vezes. Essa expressão Filho do Homem, ela é uma indicação da identificação de Jesus com a raça humana. Então a expressão Filho do Homem equivale a um membro da humanidade, um membro da raça humana. Então Pedro, no seu sermão no dia de Pentecoste, chama Cristo de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, em Atos 2 e 22, e Paulo declara a Timóteo haver um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Então nós vemos aqui que
Jesus ele identifica-se com a humanidade, apresenta aspectos humanos ao declarar-se, né, como o Filho do Homem, como alguém que é membro da raça humana. Jesus sentiu-se cansado. Muitas vezes Cristo sentiu cansaço no seu corpo físico. Em João 4, lemos que os discípulos deixaram-no junto à fonte de Jacó para descansar. Após intenso dia de trabalho, Cristo adormeceu no barco em que, junto com seus discípulos, atravessou o mar da Galileia. Nem mesmo o grande temporal de vento fê-lo acordar. Dormiu profundamente até ouvir os gritos apavorados dos discípulos. Essa passagem está em Marcos 4, 35 a 40. A Bíblia também diz que Jesus sentiu tristeza. Jesus sentiu profundamente a dor humana e chorou diante dessas ocasiões. Pelo menos 2 vezes a Bíblia relata isso, né, o choro público de Jesus. Em Lucas 19, 41, chorou, pranteou diante da indiferença de Jerusalém. E durante o luto, né, de Maria e Marta, na ocasião da morte de Lázaro, Jesus também chorou, diz a Bíblia lá em João 11 e 35. Então, o choro de Jesus demonstra a sua humanidade. Jesus, ele identificou-se com a humanidade. Uma vez que Cristo identificou-se tão completamente conosco, carregando nossas iniquidades e enfermidades, podemos aproximar-nos do seu trono de graça, pois sabemos que ele sente os nossos problemas e se compadece de nós. Quão glorioso é o nosso sumo sacerdote que se inclina para cuidar das nossas fraquezas. Hebreus 4, 15 e 16 fala sobre isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Caminhando já para o final, vamos aqui na letra D falar sobre por que Cristo se fez homem. O estudo sobre a humanidade de Cristo ficaria incompleto se não nos dirigíssemos a essa questão: por que Cristo se fez homem? Esse aspecto foi tratado em aula anterior, mas vamos abordá-lo agora novamente, né, com alguns outros detalhes não relatados ou não citados em aula anterior. Por que Cristo se fez homem? Para se tornar o sacrifício. Cristo se fez homem para se tornar o sacrifício perfeito para a remissão do pecado do homem. Jesus reconheceu essa missão em Marcos 10 e 45, quando ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e 29. Cristo foi a realização, o antítipo dos sacrifícios transitórios do Antigo Testamento, que funcionavam como tipos, sombras, exemplos das coisas que se aguardavam acontecer no Novo Testamento e se cumpriram no antítipo, na pessoa de Jesus. Os sacrifícios eram repetidos, né, constantemente, mas o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez uma vez para sempre a justiça de Deus com relação aos que iriam crer nele. Hebreus 7, 27 diz que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo,
porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque Cristo se fez homem, para se tornar o mediador perfeito. Cristo fez-se homem para ser o perfeito mediador entre Deus e os homens. Jó já desejava um tal mediador, e ele falou isso lá em Jó 9,33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Nós temos tal árbitro, digno de aproximar-se de Deus e de compadecer-se de nossa aflição. Sendo Deus, Jesus pode interceder junto ao Pai. E sendo homem, ele pôde sentir nossas fraquezas e enfermidades. Lembremos as palavras de Paulo em 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus 2:18 diz: Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo, o conquistador da morte. Estamos já caminhando para o final da nossa aula. Cristo fez-se homem para vencer a morte. A morte é consequência do pecado, Gênesis 2:17. Sentença decretada para toda a humanidade. Só Cristo passou por esta vida sem pecar, conforme os textos de referência aí na tela. Por isso, a morte não exerceu domínio permanente sobre o seu corpo. Hebreus 2:14-15 diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não admira, pois, que Paulo exclamasse em 1 Coríntios 15:55: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Para o crente em Jesus, morrer é dormir em Cristo. Já que Cristo venceu a morte em nosso lugar, não devemos lamentar a morte dos crentes, como fazem aqueles que não têm esperança de vida eterna. Por ter Jesus vindo a este mundo como homem e vencido a morte no Calvário por meio da sua ressurreição, sabemos que os que estiveram mortos na segunda vinda de Jesus Cristo, ressuscitarão e se unirão com os demais salvos em Cristo Jesus, no dia do chamado arrebatamento da igreja. Por isso que Paulo exorta os crentes tessalonicenses em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos nesse dia ou nesse grande evento chamado arrebatamento, só é possível porque Jesus venceu a morte e tornou-se a primícia daqueles que dormem. Então encerra aqui a nossa aula, nosso capítulo 5, que fala sobre a humanidade de Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe por sua parceria e até a nossa próxima aula. Amém. Obrigado.